Salve, salve, alquimistas! Bem-vindos para mais uma aula de Química, Química Geral, continuando então a nossa sequência de aula. Dessa vez a gente vai falar de substâncias químicas. Pessoal, a gente viu elementos, né, os íons e tudo mais. Agora a gente vai falar das substâncias, que nada mais é do que uma junção desses elementos. Ou seja, os elementos químicos eles se unem e formam os compostos, as moléculas. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui, ó, por substâncias puras simples. São substâncias formadas por um único elemento químico. Então, ó, H2 é formado só pelo hidrogênio. O2 só pelo oxigênio. O3 só pelo oxigênio. O hélio só pelo hélio, tá bom? Então são substâncias formadas por um único elemento químico, certo? E substância composta, substância pura composta, são substâncias formadas por dois ou mais elementos químicos. Então, ó, a água, H2O, eu tenho hidrogênio e oxigênio. Gás carbônico, eu tenho carbono e oxigênio. E o ácido sulfúrico, eu tenho ó, H, hidrogênio, S, enxofre e O, de oxigênio. Então, eu tenho três elementos formando essa substância. Então, a substância composta. Beleza? A gente pode classificar substâncias compostas, pessoal, com base na sua atomicidade, ou seja, na quantidade de átomos que eu tenho ali naquela molécula, tá certo? Uma molécula que a gente fala que é monoatômica, e uma substância que a gente fala monoatômica, tem um único átomo, ó, hélio, neônio, argônio. Quando ela é diatômica, ela tem dois átomos de hidrogênio, dois átomos de nitrogênio, dois átomos de oxigênio. Se eu falar do CO, monóxido de carbono, dois átomos, então diatômica, beleza? Triatômica tem três átomos na sua composição, ó, dois de hidrogênio, um de oxigênio, dois de oxigênio, um de nitrogênio, três de oxigênio, triatômica. Tetratômica tem quatro átomos na sua estrutura, ó, três de hidrogênio, um de nitrogênio. Oxigênio e nitrogênio, eu tenho três oxigênios e um enxofre, tá certo? E a gente tem as substâncias que são indeterminadas. Por exemplo, o diamante. O diamante tem uma quantidade indeterminada de carbono. O fósforo vermelho, uma quantidade indeterminada de fósforo. Os metais, por exemplo, se eu pegar um bloco de metal, um bloco de ferro, ele tem uma quantidade indeterminada de elementos de ferro, de átomos de ferro. Beleza? Pessoal, olha esse fenômeno aqui, é interessante. Ó, o fenômeno de alotropia, que vem do grego alos, que é outra, e tropos, que é forma. Alotropia, então, nada mais é do que uma outra forma. Que é o quê? É quando eu tenho duas substâncias diferentes formados pelo mesmo elemento químico. Então, tá vendo aqui, ó? Eu tenho o O2, e tenho o O3, ó. O3. Tá vendo que são substâncias diferentes, porém formados com o mesmo elemento químico? A gente tem oxigênio aqui e oxigênio aqui, ó. A única diferença é que essa substância tem dois oxigênios e essa substância tem três oxigênios. Tá certo? Então são substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento. Olha no caso do carbono. Os alótropos do carbono. A gente tem o carbono com 60 átomos, a gente forma o fulereno, que é essa estrutura aqui, ó. Estrutura redondona aqui, ó. A gente tem o carbono com N átomos de carbono, com um determinado arranjo de átomos, a grafita, que é aquele vulgarmente chamado de grafite do seu lápis. E a gente tem o carbono também com uma outra estrutura que forma o diamante, ó. Todas essas três substâncias são unicamente formadas pelo carbono. Mas olha a diferença entre elas. Olha essa estrutura, olha essa rocha e olha essa outra rocha aqui, essa outra pedra, né? Pedra preciosa no caso, do diamante. Olha que diferença. E todas são formadas pelo carbono. Tá certo? Aí eu preparei esse exercício aqui, ó. Vamos entender isso aqui.
Porque pode ser que apareça no vestibular desse jeito, ou alguma questão desse jeito aqui. O pessoal gosta de cobrar desse jeito. Olha só. Considerando o sistema a seguir, responda. Qual é o número de átomos presentes nesse sistema? Esse sistema aqui, ó, dessas moléculas aqui. Átomos, pessoal, é a quantidade de bolinhas que eu vou ter. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 átomos. Então eu tenho 12 átomos. 12 átomos. Qual o número de elementos? Elementos normalmente é representado ou pelo tamanho da bolinha, tá certo? Ou pela cor. Nesse caso aqui o tamanho não muda, mas muda a cor. Se eu tivesse uma terceira bolinha aqui, ó, mesmo que seja de outra, da mesma cor, uma outra bolinha roxa aqui, ó, só que pequenininha, ele seria um outro elemento, tá certo? Como aqui a gente tem bolinhas do mesmo tamanho, só que cores diferentes, a gente considera então cada cor um elemento diferente. Então a gente tem o roxo e o branco. Então nós temos dois elementos diferentes. Dois elementos. Beleza. E substâncias? Substância não é a junção desses elementos? Não é quando um elemento está junto com o outro? Então eu tenho, ó, quantas substâncias? Eu tenho essa substância aqui formada por roxo-roxo. Ó, eu tenho essa aqui, roxo-roxo. Eu tenho a substância roxo-branco. E tenho a substância branco-branco. Roxo-roxo é a mesma dessa. Roxo-branco é a mesma dessa. E roxo-roxo é a mesma dessa aqui. Então eu tenho três substâncias diferentes. Tá conseguindo entender? Três substâncias. E o número de moléculas? Qual é o número de moléculas? Eu tenho uma molécula aqui, tá vendo? Cada junçãozinha dessa é uma molécula, certo? Então eu tenho, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Eu tenho 6 moléculas nesse sistema. Seis moléculas. E aí circula apenas substância composta. Substância composta é formada por átomos diferentes, por elementos diferentes. Eu tenho, ó, roxo-branco, uma. Roxo-roxo, substância simples. Então, ó, vamos anotar aqui, ó. Substância simples essa. Nossa. Substância simples. Eu tenho aqui substância composta. Roxo-roxo, substância simples. Branco-branco, substância simples. Roxo-branco, opa, substância composta. E roxo-roxo, ou quase que eu circulei, substância simples. Então eu tenho, ó, uma, duas, três, quatro substâncias simples. Aliás, tenho 4 moléculas simples, certo? Substância simples eu tenho duas, a branco-branco e a roxo-roxo. Então eu tenho 2 tipos de substância simples. Então eu tenho 2 substâncias simples. E eu tenho a substância roxo-branco e uma substância composta. Beleza? Deu para entender? Já circulei ali as 2 substâncias compostas. Beleza? Ficou claro? Espero que tenha entendido. Então pode ser que apareça exercício desse jeito assim, tá? Para você identificar um sistema com essas bolinhas e tudo mais. Tem exercício na descrição do vídeo, tem uma lista de exercício. Aproveita lá e faz os exercícios para você entender de vez assim e gravar esse conteúdo. Tamo junto, um abraço e até a próxima.